Por que é preciso ajudar espíritos em centros espíritas? Texto originalmente publicado no blog Insight Você por Dentro, link na descrição. Afinal, por que é preciso ajudar espíritos em centros espíritas? Essa é uma pergunta muito comum que pessoas que observam os esforços e dedicação de médiuns entre seus amigos ou família se fazem. Por que é preciso ajudar espíritos em centros espíritas? Compusemos algumas explicações de forma simples, com o objetivo de esclarecimento aos que desejarem e até mesmo para propor um modo dos médiuns que se sintam incompreendidos ou forem questionados pelas pessoas ao seu redor, ainda leigos na ciência e filosofia espírita, explicar para os demais. Precisamos viver em harmonia e aceitação, sendo necessário para isso que busquemos sempre o diálogo e a troca de conhecimentos úteis para a evolução da humanidade. Primeiro, deve ficar bem claro que nenhum médium está trabalhando em centro espírita por acaso. Normalmente, é porque antes de encarnar, fez um contrato com a espiritualidade para ajudar os nossos irmãos mais necessitados dessa forma, sendo mediadores entre o mundo espiritual e o mundo físico do planeta Terra. E por que é preciso haver médiuns? Será que a espiritualidade não poderia fazer esse trabalho sozinha? Quando uma pessoa morre, tudo o que vem depois dependerá da consciência dela, do grau de evolução espiritual, conhecimentos e estado mental. Por exemplo, se ela estiver num momento de muita fé e positividade na vida e sofrer um acidente repentino ou de muita resignação por causa de uma doença ou algo assim, percebendo ou não que está desencarnada, ela pode pedir ajuda a Deus e ela vai receber essa ajuda automaticamente. No entanto, há casos em que a pessoa falece e, por despreparos de espiritualidade ou conhecimentos durante a vida, nem percebe que desencarnou. Existem algumas pessoas que morrem muito apegadas a coisas que deixaram aqui, preocupação com filhos, com família, apego a bens materiais, à herança, ao trabalho, a uma empresa ou até mesmo a contas por pagar. Imagine uma pessoa que morreu assassinada, ela pode passar para outra vida com desejo de vingança, pensando em perseguir seu assassino. Pense ainda em outras situações de falecidos em ligação mental com encarnados ou coisas do mundo físico. Pois é, podemos deduzir que esses desencarnados continuam com sua mente aprisionada nas coisas da terra. Todavia, nosso pensamento é responsável pela vibração de nossos átomos. Os átomos são partículas que formam o corpo e a alma. A vibração da matéria sólida, física, é muito baixa, vagarosa, enquanto a do mundo espiritual é mais alta. Quem vive pensando só em coisas da terra, desencarna com a mente nisso também. Os recém-desencarnados podem receber a visita de seu anjo da guarda ou de seu mentor de luz, qualquer que seja o nome a que estejam acostumados, querendo ajudá-los e encaminhá-los para onde devem ir no mundo após a vida. Porém, como estão muito ligados mentalmente às coisas do mundo, ficam como se fossem uma pessoa viva que não consegue ver espíritos, que não vê anjos, nada disso. Ou seja, não conseguem ver a ajuda espiritual que veio para socorrê-los. Porém, não estão mais inteiramente no mundo dos encarnados, estão perdidos, só conseguem ver, muitas vezes, espírito no mesmo nível que eles, também sofredores no desespero, na solidão, na maldade, na vingança ou em qualquer das preocupações com coisas da terra. Eles não conseguem ver a luz, então os espíritos de luz, por mais que queiram, não conseguem ajudar essas pessoas desencarnadas por
culpa delas mesmas, isto é, do modo como elas encaram a existência. Então, é nessa hora que se faz necessário o trabalho dos médiuns que se ofereceram para nascer aqui na Terra com essa capacidade de escutar, ver, sentir ou incorporar esses espíritos em necessidade. É por meio da energia do médium que está vivo que esses irmãos espirituais passam a ser socorridos. Eles conseguem enxergar o médium encarnado, pois estes possuem o corpo físico e têm o mesmo tipo de vibração dos desencarnados ligados mentalmente ao mundo material, porque os médiuns ainda estão vivos, onde esses espíritos estão com o pensamento, que é aqui no plano terrestre. Assim, o médium é como se fosse uma luz, um farol, que atrai esses espíritos desencarnados que vão rápido pedir ajuda a ele, porque é a única luz que eles conseguem ver. Importante lembrar que, se esses médiuns não forem estudados no Espiritismo ou em outras doutrinas do conhecimento do mundo astral, se não entenderem o que está acontecendo, também não vão entender todos esses espíritos perto deles, implorando. Esses encarnados medianeiros poderão acreditar que estão vendo assombração. Vão achar que esses espíritos querem atacar, querem fazer mal, mas não é necessariamente isso. Possivelmente, os desencarnados estarão só procurando ajuda, perdidos, só sendo capazes de ver a luz do médium. Eles não conseguem ver a luz dos espíritos socorristas superiores, anjos da guarda e nada disso. Quando um médium encontra o estudo do espiritismo, começa a entender que escolheu vir para ajudar esses irmãos, possivelmente como alívio de suas dívidas de outras existências. O médium escolheu vir para orientar esses irmãos, por isso recebe intuições e ajuda dos espíritos de luz, e o médium passa esses auxílios para os espíritos dos irmãos sofredores. Esse é o motivo de haver médiuns, palavra que significa intermediários. São os intérpretes que ficam só no meio da comunicação entre os espíritos de muita luz e os espíritos muito sofredores. Os iluminados só conseguem passar a mensagem para os necessitados através do médium que está vivo, porque os espíritos sofredores vão escutar e ver só o médium. Por isso, é tão importante a existência dessas pessoas que trabalham no centro espírita, ambiente preparado pelos espíritos elevados para o socorro espiritual, que só deve ocorrer em ambientes assim protegidos. Os trabalhadores de um centro espírita ou espiritualista que socorre desencarnados são ajudantes dos anjos, dos santos, de Jesus Cristo e de Deus. Se não fosse por atenderem a essa tarefa, muitos espíritos estariam perdidos e presos na Terra por muito mais tempo, décadas, centenas ou até milhares de anos, perturbando familiares e outras pessoas descuidadas espiritualmente, além de cessar a própria evolução. Sem esse resgate, aconteceria o que muito já ocorreu antigamente com os espíritos sofredores. Eles procuram igrejas, católicas ou evangélicas, para pedir ajuda, pois são lugares de luz, e porque tudo que conhecem na parte espiritual vem das igrejas, às quais ainda podem se ligar pelo pensamento. No entanto, poderia acontecer de os médiuns presentes nesses lugares não serem suficientemente esclarecidos em relação à condição dos espíritos sofredores, que seriam expulsos como se fossem demônios, tratados como espíritos malignos que merecem exorcismo. Dessa forma, sairiam mais confusos ainda desses templos, a menos que seus dirigentes sejam esclarecidos para dedicar-lhes ajuda por meio das orações sinceras, por exemplo. Com a energia dessas orações e pensamentos amorosos de socorro,
os espíritos de luz também conseguem agir e mostrar o caminho aos irmãos sofredores. A bondade e a compaixão pode estar presente em qualquer religião ou pessoa, mas é necessário o desprendimento de não considerar as aparências como essência de um espírito que pede socorro. Sua aparência desfigurada pode indicar o seu sofrimento, o seu apego excessivo aos sentimentos mundanos, e não que se trata de demônios malignos que não mereçam a compaixão divina. É por isso que na Bíblia o Espiritismo é profetizado como a vinda de um Consolador para a humanidade, em João 14, porque auxilia que mais nenhum espírito fique preso aqui na terra sofrendo. Esse trecho da Bíblia diz assim: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É assim que os espíritas identificam a chegada do Espiritismo, conforme diz a Bíblia. Os médiuns fazem um trabalho muito bonito e devem ser sempre apoiados por familiares e amigos verdadeiros quando decidem cumprir a sua missão. Eles escolheram, de acordo com a graça divina, para equilíbrio do universo e bem de todos, essa tarefa para cumprir. E todos que estão em seu convívio também escolheram ter um médium na família ou como amigo. Ele é muito importante para todos ao seu redor, porque muitos recebem esclarecimentos só depois que tem um filho médium ou alguém assim na família, que começa a ver espírito e faz com que o levem para centros espíritas para resolver o problema. Assim, toda a família tem a chance de seguir estudando e ampliando esses conhecimentos com os quais tem contato. Então, tudo isso é para crescimento da humanidade e é para mostrar como a piedade divina é enorme. Como Deus não desampara ninguém, nem o seu filho mais maldoso ou sofredor. Todos acabam por encontrar o socorro divino de uma forma ou de outra. Que Deus abençoe a todos os médiuns, a todos os envolvidos com ele, principalmente a família que recebe um ajudante da espiritualidade ao seu lado para criar e educar. Assim seja. Amém. Deixe a sua pergunta ou comentário neste vídeo. Eu sou a Vanessa, Lourdes Vanessa.